Olá, crimes de guerra. A expressão está na pauta dos noticiários. Ganhou destaque com as guerras entre Rússia e Ucrânia e entre o Hamas e Israel. Este último conflito, mais recente. O que são crimes de guerra? Quais suas implicações? O quanto atentam contra a humanidade? Quais os exemplos de crime de guerra que a história nos dá? Perguntas para os entrevistados de hoje do Opinião Pernambuco. Michele Ribeiro, professor de Relações Internacionais da UFPE, e Luiz Emanuel, advogado do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, com doutorado em Direitos Humanos Internacionais. Eu sou Estela Mari Saldanha e o nosso programa está sendo transmitido pela Rádio Universitária FM e pelo canal da TV Universitária no YouTube. Muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. E vamos começar pela pergunta compulsória: o que são crimes de guerra? Quem quer começar? Ou eu escolho? Não, fica à vontade. Comece então, por favor, Luiz. Bem, boa noite, professora Estela, professor Michele. De uma forma muito sucinta, o que são os crimes internacionais aí na perspectiva do direito. Então, na perspectiva do direito, a primeira coisa que a gente faz é afastar um pouco aquela perspectiva do dia a dia, daquele ato de reprovação, daquela interjeição muito grande quando se fala, isso é um crime, isso é um criminoso, mas não deixa de ter esse lado verídico. Então a gente absorve para hoje chamar de crime internacional são aquelas condutas que estão tipificadas, que estão registradas em estatutos internacionais, em tratados internacionais, em que a comunidade internacional ela retira determinada conduta, ela protege um determinado bem jurídico, como, por exemplo, o bem vida. Então, você tipifica o ato do homicídio dentro de um cenário de guerra. Então, o crime internacional, de uma forma muito sucinta, é isso. É uma conduta tipificada, escrita em estatuto, considerada como criminosa e que, portanto, ela é protegida pela comunidade internacional. Agora, esses crimes de guerra, que a gente vai falar ao longo do programa sobre eles, eles são classificados a partir de que momento, por quem? Esse direito internacional que rege aí as relações entre Estados, e que rege condutas durante conflitos, durante guerras, eles surgem como? E quem foi o dono da batuta? Então, a gente tem que voltar no tempo pelo menos uns 2 séculos. Até a ideia de direito internacional humanitário, ele surge no século XIX ainda, Então, o fundador da Cruz Vermelha, o Hindu, ele viu uma batalha nos conflitos de unificação ali da Itália e da Alemanha. Se eu não me engano, ele foi da parte da Itália, ele era um suíço, E ele foi o cara que fundou a Cruz Vermelha. Então, ele viu como civis e militares que não eram mais combatentes porque eram feridos de guerra, como é que eles tinham sofrido com aquilo. Então, ele resolveu fazer uma mobilização internacional para criar convenções em que você disciplinaria a barbárie, digamos assim. Então, naquele momento, a guerra era uma forma de você poder resolver conflitos politicamente e juridicamente. Então, era uma forma jurídica, era legal você fazer um conflito. Era a última ratio, mas era possível. Então, ali no século XIX, quando nasce a Cruz Vermelha, nasce também essa ideia. Depois você tem umas convenções de Haia, primeiro em 1899, depois em 1907, que ali você tenta disciplinar mais a guerra para dizer o que é que você pode fazer, quais são as armas que você pode utilizar, o que é que você pode, como você pode tratar prisioneiros de guerra, E aí, passando um pouco mais à frente, você tem em Genebra, em 1949, a consagração do que se chama das Convenções de Genebra,
que ela trata não só dos ex-combatentes que viraram feridos e não podem mais atuar, ou então prisioneiros de guerra, mas também dos civis que estavam envolvidos num teatro de guerra. Então, as convenções de Genebra são os grandes documentos internacionais onde você tem ali um rol de várias condutas que são vedadas para os estados, mesmo que haja conflito. Agora, é bom falar que nesse meio tempo a guerra hoje ela é proibida para o direito internacional, né? Mas esses crimes, as leis da guerra, elas ainda subsistem. Por quê? Porque não é porque uma coisa é proibida que ela deixou de existir. E no direito interno é a mesma coisa. Não é que homicídio é proibido que as pessoas deixaram de matar. Então, quando mata, você tem que ter alguns procedimentos com aquela pessoa que matou, como é que você vai atuar dentro do Estado de Direito. Do mesmo jeito, quando uma guerra, que é um ilícito internacional, ocorre, ou mesmo que seja uma guerra civil que é interna, que não é um ilícito internacional propriamente dito, o que é ilícito é uma guerra entre dois Estados, né? Você tem que disciplinar como é que você vai não só envolvendo os civis, mas os combatentes também, né? Luiz, exemplos de ações, de comportamentos durante guerras que são considerados, ou ações consideradas criminosas por esse conjunto do direito internacional. Bem, então, assim, de uma forma muito recente, o que a gente tem enquanto um estatuto que realmente impacta de uma forma, vamos dizer, a contemporaneidade do direito penal internacional é justamente o Estatuto de Roma, que trata do Tribunal Penal Internacional, de 1998, né, que aí entra em vigência em 2002. Então, esse é um documento, mas como o professor falou, né, a história por trás dele, ele não começa em 1998. Então, vem todo aquele período anterior imediato, né, que são as negociações diplomáticas, mas é um documento que vai buscar na sua história o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal Militar de Tóquio, né, de uma forma mais recente. Né? Então, são dentro dessa estrutura, né, o que a gente tem, por exemplo, no próprio crime de genocídio. Então, o crime de genocídio, né, que é justamente aquele você dirigir uma conduta para destruir parcialmente ou totalmente determinado grupo étnico. Então, é isso que está posto em jogo hoje. É o que se fala, é o que se joga, né, para a intervenção, né, de Israel, né, mas tem também a questão do crime de guerra, né, o crime de lesa humanidade. Quer dizer, na verdade, quando a gente fala hoje de crime internacional, a gente está falando dos crimes de lesa humanidade. Né, que aí vem justamente o crime de guerra, o crime de agressão, né, o crime de genocídio e o próprio crime contra a humanidade no sentido estrito, né? Então, além disso, né, você tem o uso de armas, né, o uso desnecessário de armas dentro do cenário de guerra. Então, se você já tem uma força militar que está posta sob controle, então não tem por que você usar determinadas armas que vão gerar um sofrimento a mais. É isso que se fala, por exemplo, será que isso não teria aplicabilidade durante no final da Segunda Guerra, naquela parte do Pacífico, quando os Estados Unidos lançam a bomba atômica? Né, praticamente o território japonês estava destruído por conta de bombas incendiárias. Né? Você tinha um território totalmente dominado, e aí, claro, né, como existe o lado da comunicação também. Então foi um momento, inclusive, de dizer que tecnologicamente, né, nós estamos à frente. Nós não só dominamos o nosso inimigo, como a gente tem o poder de destruir o planeta. Então ficou ali o recado, e aquilo ali foi um exemplo claro de uma arma, né, que traz sofrimento excessivo, né? Eu listei aqui, vou puxar essa nossa conversa um pouquinho para esse conflito mais recente aí entre Hamas e Israel. Depois a gente volta para exemplos históricos, fala um pouco da Ucrânia e Rússia, mas eu queria trazer para o conflito Hamas e Israel, que é o que está, o conflito mais recente, o que está dominando os noticiários. Então eu elenquei aqui algumas ações para que vocês digam se essas ações podem ser configuradas como crimes de guerra. Então, primeiro exemplo, ações perpetradas por grupos armados do Hamas, quando começou o conflito ali no dia 7 de outubro. Essas ações do Hamas podem ser consideradas como crimes de guerra?
Então, o crime de guerra, normalmente, né, você existe quando você tem um conflito. Né? O desafio nesse momento é que a ação do Hamas não se deu dentro de um teatro de um conflito específico. Né? O Hamas fez aquilo, por exemplo, digamos que você estivesse em um conflito já aberto entre Hamas e Israel, e o Hamas sequestrasse civis. Esse movimento em si, ou mesmo o movimento de matar civis inocentes dentro de um conflito armado, isso são crimes de guerra. Mas como aquela ação existiu antes de você ter um conflito, né, esse já é um primeiro desafio de você categorizar como um crime de guerra em si. Né? Não que não possa ser categorizado, mas eu acho que esse é um primeiro desafio. E o segundo desafio o Hamas não é um Estado. Né? Então, as normas que regulam a guerra, elas são voltadas não só para Estados, mas para atores beligerantes domésticos. Né? Mas aí você precisa considerar, por exemplo, o Hamas como um ator beligerante dentro de uma guerra civil para você dizer que ele cometeu crime de guerra. Então, tem um momento temporal e tem essa classificação do Hamas em si. Não que não sejam grandes violações. Então, mas se você considerar um estado de beligerância maior a longo prazo, talvez você possa encaixar, porque tipicamente, né, ali você tem assassinatos de civis sistemáticos e generalizados, sequestros de civis. Então, essas duas ações dentro de um conflito, elas são consideradas crimes de guerra. Né? Você já tocou aí na questão dos reféns, era o segundo ponto que eu tinha preparado, mas aí acho que já está respondido, nessa manutenção dos reféns por parte do Hamas. Aí eu vou para um terceiro ponto que eu tinha levantado, Luiz: punição coletiva de civis palestinos em represália à ação do Hamas por parte de Israel. Essa punição coletiva de civis pode ser considerada crime de guerra? Essa foi uma expressão muito bem colocada pelo Antônio Guterres, né, o secretário-geral da ONU, e, assim, de certa forma, ele foge do protocolo de atuação do secretário ao fazer uma afirmação como essa. Né? Esse é um verdadeiro juízo de valor que impacta dentro do que você está trazendo para a gente conversar. De certa forma, sim, porque o que acontece, da mesma forma que o Hamas, né, dentro dessa conjuntura, né, que o professor trouxe, né, apesar de não ser um Estado, né, mas ele é, de certa forma, um governo que foi eleito, então ele tem esses primórdios de uma estrutura estatal, né, não tem uma força militar regular como normalmente tem, mas ele tem uma atuação militar permanente. Então, diante dessa situação, da mesma forma, né, que ele traz reféns de Israel para dentro da faixa de Gaza e usa como escudo civil, né, essa atuação de Israel também lançando uma atuação militar de uma forma generalizada, né, que atinge civis também, assim, muda o lado de onde está acontecendo, mas a conduta ela pode ser enquadrada como praticamente a mesma, que é o uso de civis como arma de guerra. Então, você usar diante, né, do cenário de uma atuação militar, você usa civis, né, justamente como esse peão, né, de guerra, justamente para evitar determinados tipos de arma. Né? O Hamas ele tem uma estrutura, né, de túneis muito forte, então sabe que Israel precisa usar o seu armamento, né, que fura bunker, né, que tem a atuação para dentro da terra. Então, de certa forma, é o que um faz, o outro também faz. Então, a Convenção de Genebra, né, que o professor fala de 49, que fala da proteção de civis, né, está sempre desrespeitado de ambos os lados, né? Tanto pela força regular militar israelense, como por essa força bélica que o Hamas detém hoje. Michele, outro ponto aqui: evacuação forçada de civis palestinos na faixa de Gaza. Crime de guerra? Eu acho que nesse caso é até um pouco mais grave, né? Porque dependendo da forma que você olha, ele pode ser tanto crime de guerra como crime contra a humanidade. Né? A partir do momento que vazaram um possível plano de Israel
de não só ocupar aquela região, mas existia um plano, né, de você transferir essas pessoas para a Península do Sinai, que é no Egito, tirar os palestinos de lá e ocupar definitivamente. Se existe um plano sobre isso, que foi discutido nas últimas semanas, isso aí não é só um crime de guerra num teatro de guerra, mas isso é um crime contra a humanidade se ele se propagar, né? Porque esse talvez seja um dos pontos centrais, né? Você forçar uma população a sair, dependendo de como seja, por exemplo, dentro de um teatro de guerra, é um crime de guerra. E também é um crime contra a humanidade, porque o crime contra a humanidade ele não precisa ocorrer num conflito, né? Por exemplo, tirando aquela população de lá, e deixando como refugiados no Egito, que é o que o Egito não quer, né, que ele está segurando, você, no primeiro momento, seria um crime de guerra e, se propagar no longo prazo, seria também um crime contra a humanidade, né? E nisso ainda tem a possibilidade, né, por conta da característica étnica dessas pessoas que estão confinadas aí na faixa de Gaza, isso estender, inclusive, para o crime de genocídio. Também tem essa questão do deslocamento, né, do grupo étnico também. Depois eu vou querer saber de vocês, e depois daqui a pouquinho, como é que vocês avaliam a atuação da ONU frente a esse quadro, mas ainda tenho mais um ponto aqui que eu queria que vocês comentassem se pode ser considerado ou não crime de guerra. Corte de água, energia elétrica e bombardeios em regiões, sobretudo de hospitais, regiões hospitalares. Aí, evidentemente, estou me referindo aqui à faixa de Gaza. Crime de guerra, Luiz? Crime de guerra e crime de lesa humanidade. Tanto um quanto o outro, né? Porque você está impondo a que civis participem desse cenário, dessa hostilidade, né? Desses espaços de hostilidade, ao mesmo tempo que nega a ela não só a proteção da segurança, né, a questão da imunidade dos espaços, né, que o hospital ele é classicamente um espaço de imunidade na guerra, né, como o professor falou, né, puxando essa história, né, do Henri Dunant e da Cruz Vermelha, né, a Cruz Vermelha é aquele sinal clássico da imunidade, né, que mesmo que esteja em um veículo militar desarmado, é um veículo que está sob proteção, está sob imunidade, né? O hospital de campanha. Então, quando você dirige ataque, por mais que você diga que tenha guerrilheiro jogado para lá e para cá, escondido embaixo, em cima, por todos os lados, mas é o espaço civil onde está tendo essas operações. Então, não foi um hospital que foi desmobilizado enquanto hospital para ser mobilizado com parte dos armamentos e dos equipamentos de guerra, né, para poder fazer parte da hostilidade. De jeito nenhum. Então, você tem civis que estão sendo atendidos, inclusive na situação de maior carência, né? Como se falou, inclusive, já de não ter mais morfina nem outras substâncias, né, para que se possa fazer uma cirurgia. Então, as cirurgias estão acontecendo cru. Então, realmente, ele está voltando para um hospital de campanha do século XVII, do século XVIII, né? Aquela situação bem crítica, né? Não podia nem falar de hospital de campanha nessa época. Então tem tanto aspecto aí do crime de guerra quanto do crime de lesa humanidade. Bom, e aí vamos para a ONU. Eu queria a opinião de vocês dois. Como é que vocês estão vendo a atuação da ONU frente a esse conflito? A gente já falou aqui de crimes de guerra, crimes de lesa humanidade. Papel da ONU diante desse conflito. No papel, não. O desempenho da ONU. Então, a ONU, assim, eu acho que sempre que a gente discute a ONU, a gente tem que saber o que ela é, né? A ONU ela é formada por estados, né? Então, ela é o que os estados querem que ela seja, né? Então, ela não é uma organização que ela tem um poder autônomo independente, né? Por mais que você tenha um secretário-geral e toda uma burocracia, eles são todos sustentados pelos estados que estão ali. E o desenho institucional da ONU, por exemplo, do Conselho de Segurança, é um desenho que foi estabelecido durante a Guerra Fria, né, do final da Segunda Guerra e a Guerra Fria, para que ela fosse uma situação de válvula de escape, digamos, um fusível, que você pudesse ativar para que você não tivesse um curto. Então, eu dou muito esse exemplo em sala de aula, né? Quando você está numa situação extremamente crítica no seu apartamento e, de repente, você vai botar uma tomada e vai dar um curto, você tem um fusível que desliga tudo.
né? O veto é esse desligar tudo. Né? Então, esse desligar tudo tem um lado negativo, que é esse lado de inoperância em situações extremamente críticas e que as potências, principalmente os nucleares, eles não entram em acordos permanentes, né? Mas, por outro lado, tem uma forma de você permanecer com uma organização em que você ainda tem relevância no sentido de você colocar os atores para discutirem. Porque o que aconteceu com a Liga das Nações, que antecedeu a ONU, foi que ela caiu para irrelevância, porque simplesmente os países disseram, não, a gente não negocia mais ali dentro, aquilo ali não serve mais para nada e a gente vai negociar em paralelo. E as coisas centrais ainda estão dentro da ONU. Né? Então, a ONU, ela em termos de organização, se a gente pensar em si, ela é o que os Estados possibilitam que ela seja. Então, a gente tem que pensar mais em culpar os Estados do que em culpar a instituição. Né? Porque a instituição ela tem uma estrutura institucional que, por exemplo, a questão do veto é a discussão da reforma. Né? Então, não é a ONU que não está operando, mas os Estados que vetam. Né? Luiz, queria sua opinião também. A ONU ela nasce muito com aquela ideia do pacifismo internacional. Então, Kant, né, trazendo aquela ideia toda. Então, esse lado, vamos dizer, esse lado teórico e filosófico da ONU move muito, mas não resolve o problema, né, especialmente nesse pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente, vamos dizer assim, a gente não fala de uma terceira guerra sistemática, como primeira e segunda, mas depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve sucessivamente conflitos internacionais, né? Inclusive conflitos armados. Então, a ONU ela nasce com um problema grave e estrutural. Né? É um fórum, como o professor trouxe, né? É um fórum. Então, não é uma polícia internacional, não é o órgão deliberador de problemas, mas é um espaço para se discutir problemas e se buscar soluções. Então, é um grande fórum. Um grande fórum em que o pleno não decide. Os principais problemas que decide é justamente o Conselho de Segurança, né, que, por sua vez, né, simboliza essa grande força, né, política internacional, né, a grande força geopolítica que se estabeleceu depois da Segunda Guerra Mundial. É um fórum de muitos, mas com decisões de poucos. Né, parece até um pouco no Brasil. Né? Então, você tem muito pouca gente decidindo o destino de muitas outras, né? E não é a primeira vez que essa estrutura entra em crise. Né? A própria invasão do Iraque, do Afeganistão, isso foi colocado em xeque, né? Porque justamente, né, você tem esse pleno que se move, né? E, inclusive, às vezes se move fora da institucionalidade da ONU, né? Porque pelo próprio estatuto, né, a Assembleia Geral, enquanto o caso está sendo discutido ali no Conselho de Segurança, ela não pode opinar. Então, é o grande chefe, é o rei que não manda. Né? A Assembleia Geral, no final das contas, é isso, é o rei que não manda em nada. Quem decide é o primeiro-ministro. Né? Então, e ali o Conselho de Segurança, ele fica segurando e esse poder de veto, né, entra em mais uma outra situação de crise. Né? Você usar o poder de veto para, né, numa hora dessa, você impedir que a maioria dos estados, né, uma vez já se pronunciando contra essa ação de Israel, não contra a ação da autodefesa, né, que aí, em outra situação, é legítima defesa. Né? Então, a legítima defesa, enquanto tem a agressão, né, o Estado individualmente tendo esse poder, ele age e aí vem o bloco da ONU fazer justamente essa proteção e buscar essa solução para o conflito. É para isso que existem as missões humanitárias, né, as missões armadas, até mesmo que o Conselho de Segurança autoriza. Mas, no final das contas, o poder de veto hoje dos Estados Unidos deu carta branca para Israel. Né? Não só usar da legítima defesa, como transpor a legítima defesa e praticamente está dentro da institucionalidade, está legalizando essas possíveis práticas de crimes internacionais por Israel. Oi, você quer falar? Não, eu queria só assim, usar um exemplo que eu acho que é bem interessante para a gente pensar dentro dessa situação que envolve o Brasil. Né? A discussão da resolução que o Brasil tentou na presidência, né, por 2 vezes, que foi vetada. Né? Um lado... primeiro a presidência do Conselho de Segurança. Da presidência do Conselho de Segurança. A discussão principal ali primeiro, a decisão, né, no Conselho, dentro da ONU, ela não se dá ali aquilo é um palco, ali é um show, né? O que se dá é nos corredores diplomáticos, né? É a diplomacia de corredor, né? Dentro da ONU é onde decide as coisas, né? Então, o texto estava todo pronto, o Brasil conseguiu que não tivesse um veto de nenhum dos permanentes
só os Estados Unidos vetou, né? Isso foi muito simbólico, inclusive porque o Brasil acatou tudo que os Estados Unidos pediu, inclusive tirar o nome cessar-fogo e colocar pausa humanitária, né? E aí a gente tem que olhar assim, o copo meio cheio ou meio vazio. Assim, a gente pode olhar... primeiro, a resolução não foi para frente, né? E depois levaram para a Assembleia Geral, que ela não é uma resolução, como o professor Luiz está falando, vinculativa, obrigatória, mas tem um peso político, né? E essa ideia de pausa humanitária, mesmo não sendo explicitamente aceita pelos Estados Unidos, você tem França e Grã-Bretanha que começam a pressionar por isso, né? Principalmente na reunião do G7, mais recentemente que Lula estava lá também, e o próprio Estados Unidos mudando um pouco a retórica, e é quem pressiona Israel a aceitar uma espécie de pausa humanitária que agora está começando a ter, né? Uma pausa de 4 horas que eles disseram, ou seja... toda aquela discussão não foi em vão, né? Aquela discussão você conseguiu, primeiro, Israel não estava deixando nem comboios entrarem, né? Agora você tem comboios regulares de ajuda humanitária entrar. A discussão a que você se refere é a discussão que foi pautada pelo Brasil? Isso. Essa discussão, assim, aparentemente ela não levou a nada porque não levou a resolução. Mas a diplomacia é mais sutil do que aquilo, né? Então, primeiro que o Brasil achou mais uma vitória do que uma derrota diplomaticamente, porque ele conseguiu que nenhum dos outros 4 vetasse, né? Inclusive o voto da França em apoio. E agora a França está muito com o Brasil tentando costurar uma conferência mais específica de paz, né? E essa pausa humanitária para a gente é pequeno, porque não cessar fogo nem nada, mas pode salvar muitas vidas. Quer dizer, está salvando muitas vidas, né? Mesmo que os bombardeios continuem e a guerra continue, mas essa ajuda humanitária que está entrando e essa pausa regular todos os dias, isso foi conseguido por causa daquela discussão que só pôde existir dentro do Conselho de Segurança, né? Você acompanha a entrevista com Miquel Ribeiro, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pernambuco, e com Luiz Emanuel, advogado do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social. Nós fazemos um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são os crimes de guerra. Eu sou Estela Mari Saldanha e converso com Miquel Ribeiro, professor de Relações Internacionais da UFPE, e com Luiz Emanuel, advogado do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, com doutorado em Direitos Humanos Internacionais. Fechamos o bloco anterior falando sobre a ONU, né, dos espaços de manobra da ONU e da atuação da ONU frente à guerra entre o Hamas e Israel. A pergunta que eu trago agora, e aí eu vou jogar ela para você, Miquel, é se existe proporcionalidade de atuação da ONU no que diz respeito a Hamas, Israel e Rússia e Ucrânia. Se a atuação da ONU nesses dois conflitos ela é a mesma, ela se processa da mesma forma e resulta da mesma forma. Nessa situação, a gente tem que olhar quem são os interessados, né, dos dois lados, dentro dos 5 permanentes que têm direito de veto dentro do Conselho de Segurança da ONU, né? E aí você tem uma situação em que a guerra está envolvendo um membro, que é o da Rússia e Ucrânia, diretamente. Então, nesse caso, a ONU não tem o que fazer, né? Porque você tem a Rússia simplesmente ela vai vetar e você não pode agir fora do veto, como eu disse, a não ser que você faça uma reforma, né? Que pode gerar mais tensões, mas necessária dentro do Conselho de Segurança, não tem o que fazer. E do outro lado você tem um grande aliado dos Estados Unidos, que é Israel, né? Israel é um grande aliado porque você tem um lobby israelense muito forte nos Estados Unidos. A gente vai ter uma eleição agora e o Biden, provavelmente, uma das motivações que fez os Estados Unidos vetar foi por causa da opinião pública e na questão da eleição que vai ter para presidente agora. Então,
você tem diferenças no sentido de que primeiro caso é um Estado independente sendo invadido por outro, esse outro é um Estado ocupado, porque apesar do Hamas estar no governo de fato de Gaza, mas ele tem várias restrições, a faixa de Gaza tem várias restrições que um Estado não tem, né? Então você não tem um Estado soberano ali funcionando. Então você tem uma espécie de guerra civil. Mas assim, o que é comum dos dois lados e o que faz, por exemplo, a estrutura da ONU ela não ficar operante é porque você tem dois membros com direito a veto que são ou um envolvido diretamente ou outro aliado, que você não tem essa operação. Onde é que você consegue ter o envolvimento claro da ONU? São operações de paz onde você não tem uma situação em que você não tenha esse conflito direto entre os membros. Então, você tem a operação de paz hoje, já faz mais de 10 anos, na República Democrática do Congo, onde você tem várias situações graves, inclusive vários crimes de guerra. Você tem na República Centro-Africana, a gente teve a MINUSTAH, que o Brasil teve no Haiti. Esses teatros onde você não tem um interesse direto dos membros permanentes, você consegue ter esse desempenho, né? Mas quando a coisa sobe para o nível mais alto da política internacional, que são esse interesse dos dois, aí a ONU termina não sendo o palco mais adequado para isso, né? Porque já que tem um veto, você precisa de outros meios diplomáticos para resolver. Me parece muito que a OTAN tomou o fôlego da ONU nesse episódio, né? Que é no final de contas o que está em grande jogo ali, né? A extensão da OTAN e a vontade da Rússia, né? Sobre a Ucrânia, e a vontade da Rússia de manter a Ucrânia ali como aquele espaço de proteção, né? É a velha Guerra Fria, né? Queria falar agora um pouquinho, a gente já tocou de raspão nesse assunto no bloco anterior, que é a atuação do Brasil nesse conflito, da diplomacia brasileira nesse conflito Israel e Hamas, e sobretudo quando o Brasil estava à frente do Conselho de Segurança, que agora a presidência é ocupada pela China, né, salvo engano. Então eu queria a avaliação de vocês sobre o desempenho da diplomacia brasileira. Primeiro a gente tem que tomar em mente, né, que a gente tem uma diplomacia profissional, né, muito bem treinada, né? Você tem excelentes profissionais, mas a diplomacia é a cara da política externa do seu país. Então eu acho que a gente tem um Itamaraty, uma diplomacia mais forte do que o Brasil. Então o Brasil, apesar, né, dessa presença, né, somente nos dois governos de Lula, né, de ser um player internacional, né, puxando o G20 e tudo, né, mas ainda não é aquele grupinho dos 5 com poder de veto. Tem muita vontade de ser um membro permanente, né, então sempre colocou isso, né? Isso aí foi uma insistência do chanceler, né, Amorim, né, de ter esse em mente do Brasil participar como um membro permanente do Conselho de Segurança. Mas, assim, como o professor falou, quando a conversa chega realmente para o núcleo duro dos estados que decidem a correnteza, para onde vai a correnteza das relações internacionais, o Brasil está fora disso, né? Mas, ao mesmo tempo, é um sujeito que contribui muito. Então, é aquela pessoa muito estudiosa, está sempre ali no meio, mas não tem aquele poder de decisão política, né? Então, esse momento do Brasil, né, tá na frente do Conselho de Segurança, quando acontece um episódio desse, e promover todas essas costuras de bastidores, né, como o professor falou, né? Porque os prédios da ONU têm o seu cafezinho também. E é naquele cafezinho que acontece aquela conversa miúda, né, entre os diplomatas, que você vai construindo, né, os textos, as minutas de resolução, né, minutas de tratado. Então, quando o Brasil consegue, né, fazer esse trabalho e essa construção de rede, então, dentro da nossa perspectiva, né, e dos nossos limites enquanto um Estado, e ainda que seja uma potência regional, mas uma potência regional dentro da América Latina, né, do mundo, né, a gente tem sempre uma boa opinião, mas nem sempre é necessariamente, né, seguida. Então, enquanto uma vitória da diplomacia, sem dúvida, é uma vitória muito importante, né, e vitórias diplomáticas não necessariamente produzem efeitos imediatamente, né, às vezes são coisas que vão, né, se construindo, né, se aperfeiçoando, mas sem dúvida a diplomacia brasileira é bem melhor do que aquela que estava frita com o Ernesto Araújo. Então, se a gente estivesse pensando em uma diplomacia numa terra plana,
fatalmente a gente não teria feito uma boa presidência. Eu já tentei imaginar se esse conflito tivesse acontecido no governo anterior, né, o governo de Bolsonaro, com a diplomacia brasileira do jeito que estava. Não consegui. Não consegui imaginar assim. Acho que provavelmente teria uma movimentação de tropas do Brasil para ajudar Israel. Ia todo mundo encher aquele navio da Marinha, né, a nau Capitânia hoje do Brasil, né, que o porta-helicópteros, né. No meio do caminho faltava combustível, afundava, quebrava, mas provavelmente encher de soldado para mandar para lá. Não tenho dúvida, seria muito pior. Michele, você falou do veto dos Estados Unidos à proposta do Brasil, quando estava à frente do Conselho de Segurança da ONU, a proposta de um cessar-fogo, não sei se é exatamente essa expressão que estava lá na proposta brasileira, e teve o veto, foi o único país que vetou, foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos agora estão mudando de tom em relação a Israel? Os Estados Unidos é essa questão, né? Esse apoio desde a gênese de Israel é muito importante, porque geopoliticamente ali, o Israel é um ator-chave para os Estados Unidos. Israel e a Arábia Saudita é quem mantém a influência dos Estados Unidos ali na região, né? Então, e tem esse efeito da política doméstica, né? Da eleição e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, não dá para fechar os olhos para os excessos, né? Então, fazendo um gancho sobre o assunto, né, de crime de guerra, você fez uma pergunta mais cedo, Luiz, sobre bombardear lugares que têm hospitais, e aí a gente pode colocar junto com o campo de refugiado, que foi propositadamente atacado. Isso, você, para avaliar se é um crime de guerra ou não, você precisa de um pouco mais, né? A priori a gente olha assim e diz, não, isso aqui tá com cheiro, tá com cara, tá com corpo de crime de guerra, né? Mas por quê? Porque dentro da ideia do direito humanitário, você tem alguns princípios, um deles é de necessidade e de humanidade. Necessidade significa, para eu conseguir o meu objetivo militar, eu tenho que necessariamente atingir aquele alvo, e se eu atingir aquele alvo, como eu posso poupar vidas humanas? Então, é o princípio da humanidade. O que eu posso aliviar ao máximo? Então, Israel argumenta que ali foi um ataque militar específico para matar líderes, né? Os casos em que acontece isso, né? E a ideia sempre fica em torno disso. Acho que o Netanyahu hoje falou de novo na ideia você chama de danos colaterais, né? Danos colaterais significam vidas humanas que morreram numa situação dessa. Mas dano colateral significa que pessoas vão ter que morrer que não estão envolvidas porque elas estão perto de uma situação. Mas isso causa um impacto muito grande no ponto de vista internacional. Então, mesmo um país que é assim, muito pró-Israel, os Estados Unidos, isso tem um impacto também. E isso pode também ter um impacto eleitoral inverso, né? Mas os Estados Unidos não pode cruzar os braços para aquela situação, para bebês morrendo, como a gente viu hoje, né? Incubadoras que param de funcionar, como você bem colocou, outro possível crime de guerra, você desligar a energia, cortar a água. Isso, quando o general lá de Israel disse que mas é porque aquelas pessoas poderiam ter feito alguma coisa contra o Hamas. O argumento dele foi de punição coletiva. Ou seja, vocês estão pagando por uma coisa que vocês não fizeram, mas que eles fizeram. Então, desligar a energia e usar esse subterfúgio como argumento, isso é punição coletiva, né? E aí você vai tendo as imagens e você vai tendo um peso muito mais forte disso, e os Estados Unidos estão tendo que readaptar. E aí é engraçado essa história, né? Que o Brasil muda a resolução para não botar cessar-fogo, colocar pausa humanitária, porque os Estados Unidos pediu isso. Os Estados Unidos veta a resolução do Brasil, mas os Estados Unidos começa por Biden a falar em pausa humanitária e pedir a Israel, e foi por isso que teve. Então, esse elemento humanitário, a realidade, ela se impõe, né? Sabe uma coisa que me ocorreu naquele momento em que os Estados Unidos vetaram a proposta brasileira? Fiquei pensando se por acaso, ainda que muito longe, não tivesse ali uma briga por protagonismo, como se para Biden o Brasil, e aí leia-se o presidente Lula,
estivesse ganhando muito espaço nessa cena da guerra e poderia aparecer como sujeito, como o ator de uma solução, entre aspas, para o conflito. E se ele não estava querendo esse papel para si. É um raciocínio muito estapafúrdio o meu? Não, de jeito nenhum. É um raciocínio muito interessante, inclusive. Talvez não explique tudo, né, mas faz um caminho bem interessante, que é justamente essa construção de protagonismos, né, e de protagonistas, né, nessa situação. Então é bem verossímil que tenha acontecido esse negócio do tocar na vaidade, né, do grande estadista, né, porque existe esse espaço dentro dos Estados Unidos, né, o presidente, o chefe das Forças Armadas, né, o homem mais poderoso do mundo, né. Então eles têm isso dentro do inconsciente coletivo deles, e a própria capital, né, Washington, é criada para todo momento esse simbólico ele ser trabalhado, né, inclusive é um espaço que é muito frequentado, né, por todos os norte-americanos, né, parece, né, se o pessoal do Islã vai à Meca uma vez na vida, parece que todo norte-americano vai a Washington, né, cultuar ali os seus heróis, né, principalmente os de cada grande guerra, né, Vietnã, Segunda Guerra Mundial. Então tem esse elemento, né, que não explica tudo, mas em parte não tem dúvida, porque aí é uma forma, né, de historicamente manter a América Latina no lugar dela. Tem o Brasil como a locomotiva da América Latina, né, economicamente, politicamente, diplomaticamente, fica naquela situação. Vocês são periferia, né? Aqui a gente está falando não saia do seu lugar, né? E aqui eu estou tratando com as minhas peças-chave, né? Como o professor chamou a atenção, né? Então essa é minha peça-chave num espaço que é de meu interesse. Então você não entra aqui, tá? Faz muito dessa, né? E cria esse imbróglio, né? Puxando para trabalhar com as imagens, né? Então você tem o fato histórico, você tem o fato jornalístico, que para que isso se constitua, né, se transforma em prova judicial de um crime de guerra, aí você tem um tempo, né, que é muito largo, né? Então você tem que aproveitar aquele momento da imagem, né, quando você chega da fala, né, o Emmanuel Macron, né, então aproveita o momento para aquela fala, né? Pode ser que mais para frente ela seja desastrosa, pode ser que ela seja muito bem encaixada. Vou trazer essa fala de Macron daqui a pouquinho. Antes eu quero saber de você, Michele, quando os crimes de guerra ficam configurados, em que circunstâncias esses sujeitos, esses atores criminosos são punidos? Tá, eu vou só fazer um comentário sobre essa sua pergunta anterior, fazendo uma propaganda aqui, que tem um artigo meu com um colega que vai sair na Revista Brasileira de Política Internacional, e a gente ele assim, entrevistou pessoas diplomatas dos membros permanentes, né? Sobre o papel do Brasil no acordo nuclear do Irã, né? Que deu errado ali. Então, a gente tem vários posicionamentos de diplomatas que justamente indicam isso, né? O que vai sair no artigo eles falam que o Brasil ele tem que cuidar de questões da América Latina, o Brasil tem que ver as situações mais regionais, que aquele lugar ali era um lugar fora de um terreno que o Brasil deveria atuar, que ali não era a situação que o Brasil deveria se envolver, né? Então, isso que você pensou é respaldado empiricamente, o que a gente vai trazer acho que deve estar saindo até o final do mês, na Revista Brasileira de Política Internacional. E aí a gente fez um paralelo com a guerra da Ucrânia, né? Como o Brasil tentou mediar e aí como a porta foi fechada. Nesse caso agora em específico, acho que o Brasil teve meio que um aprendizado, né? Um aprendizado, inclusive, da guerra da Ucrânia. Então, a posição da diplomacia e o próprio Lula agora foi, primeiro, a gente vai usar esse momento de presença do Brasil para tentar, pelo menos, mobilizar alguma coisa, e segundo, a gente vai cuidar dos brasileiros que precisam voltar. Então, o Brasil, ele meio que fez um cálculo político, e eu acho que ele foi muito mais bem sucedido do que a situação da Ucrânia. E aí, respondendo a sua pergunta, o direito internacional, né, tem esse problema quando você compara ao direito doméstico, né? O direito internacional ela é uma diplomacia mais formalizada, né? Então, são coisas que estão no dia a dia. Então, eu digo para meus alunos, você viajar de avião com voo internacional
a bagagem que você coloca, a revista que você tem, você entrar no avião, tudo aquilo ali é direito internacional que está sendo cumprido. Então, a grande maioria, qualquer produto que você compra importado, ele veio por regras de direito internacional. Então, a grande maioria das regras que existem hoje no mundo, elas são de direito internacional e são cumpridas pelos Estados. Agora, quando você vai para essa seara de política que envolve a soberania diretamente, é muito mais complicado você punir. O que você tem hoje é o Tribunal Penal Internacional. Né? Israel não é parte do Tribunal Penal Internacional. Palestina não é um Estado, então não é parte. Né? Mas, assim, essas pessoas poderiam chegar a ser punidas. Por exemplo, o Conselho de Segurança pode remeter alguém de lá para ser investigado pelo Tribunal Penal Internacional. Né? Mas é bem mais complicado do que você pensar num tribunal doméstico, porque você não tem um monopólio legítimo da força, como você tem dentro do Estado. No plano de vista internacional, você precisa da cooperação entre os Estados. Então, essas leis da guerra, elas se envolvem muito mais para você disciplinar e tentar politicamente pressionar os Estados do que penalizar juridicamente. Mas você tem restrições. Por exemplo, o TPI é um crime que foi... o Putin está sendo investigado por crime de guerra por pegar crianças da Ucrânia e levar para a Rússia. Então, você fazer esse movimento, isso é um crime de guerra. Tem a ordem de prisão. Ele tem uma ordem de prisão. E assim, você diz, não serve para nada o TPI, mas o Putin não está viajando para os países que ratificaram o TPI, porque o judiciário, por exemplo, se ele vier para o Brasil, o Ministério Público pode pedir prisão para ele. E aqui a gente tem uma separação clara, aqui não é uma ditadura. Então, mesmo que Lula diga, ele vai vir para o Brasil e não vai acontecer nada, tem que conversar com o STF e o Ministério Público, né? Não é assim que funciona. Bom, aí, Luiz, eu vou trazer, você mencionou a frase do presidente da França, né, de Macron, eu vou trazer a frase aqui, que eu acho uma frase extraordinariamente impactante e vou pedir para... A gente já tinha falado da mudança de tom dos Estados Unidos em relação às ações de Israel ali na faixa de Gaza. Eu vou pedir para você colocar essa frase de Macron também aí nesse tabuleiro político. A frase de Macron é a seguinte, abre aspas, parem de matar mulheres e bebês na faixa de Gaza. Fecha aspas. Aí, praticamente, você já tem um reconhecimento de um chefe de Estado de crimes de guerra que estão acontecendo. É claro que não é... Isso aí, por si só, não funciona para você ter todo esse rito do TPI a ponto de você ter, ao final, né, uma sentença condenatória, né, caracterizando um crime internacional. Mas, enquanto um ato político... Aquilo ali, na verdade, são outras palavras do que o próprio Antônio Guterres falou, né? Quando você fala da sanção coletiva, né? Então você está impondo para os civis que deveriam estar sendo protegidos por ambos os lados beligerantes. Então, a obrigação da proteção de civis pela Convenção de Genebra de 49 não é só simplesmente para um lado, né? Ou para a força, não, são para ambos. Então, mesmo que você tenha... sujeitos que se agreguem ao conflito, né, que não tem uma formação, passam a ser civis hostis. Então, a resistência francesa, né, classicamente, seria considerada um civil hostil. Então, né, você tem nessa fala dele, né, de um chefe de Estado como a França, né, que tem poder de veto, está no centro do modelo hegemônico, né, de mundo. Quando lança isso, essa é uma reprovação completa. Né? Quando você agrega na fala do secretário Guterres, né? E quando você puxa ainda o chefe dos direitos humanos, né, de Nova York, quando ele renuncia e reconhece que ali está acontecendo um genocídio, bem, praticamente toda essa institucionalidade que vem pós-Segunda Guerra Mundial está reconhecendo que aquilo ali está tendo um excesso. Então não tem mais autodefesa. Né? Quando você extrapola o direito à autodefesa da legítima defesa, você passa a ser um criminoso de guerra, né? 1 minuto para a gente terminar, Michele. A guerra frente à opinião pública. Quem está ganhando, quem está perdendo? Israel ou Hamas? Tá, Estela, hoje. Eu vou fechar com o que eu falei em outro programa aqui, que é uma coisa que a gente até conversou aqui em off. Eu acho que hoje o Hamas está conseguindo o que ele queria, porque se Israel está matando as pessoas deliberadamente, o Hamas fez esse cálculo.
O Hamas fez isso para ocorrer essa situação. Então, os dois jogaram com vidas de inocentes, né? Os dois lados. O Hamas, quando iniciou e quando ele calculou a reação de Israel, porque ele queria as imagens, né? Então, essas imagens e essa situação fez com que você tivesse esses movimentos pró-Palestina. Então, mas não é pró-Hamas. Então, essa diferença também é muito marcante. Por quê? Porque a solução final são 2 estados. A gente precisa dos 2 estados. É só isso que vai solucionar essa crise, né? 30 segundos. Você acha que essa guerra ela pode favorecer finalmente a criação de um Estado palestino? Talvez sim, porque o que a gente chama em ciência política é conjuntura crítica, um momento que seja muito fora da curva, que faça uma nova política surgir. Então, essa nova política pode ser, de fato, a gente ter uma solução para isso, né? Muito obrigada, mais uma vez, pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. O Opinião Pernambuco volta amanhã. O nosso programa tem produção e direção de Ricardo Araújo e Andréia Rocha, tem também colaboração de Paulo Araújo. Assinam os trabalhos técnicos de hoje Carlos Maurício, João Marcelo, Luiz Cavalcante e Caio Cagliani. Até o nosso próximo encontro.